lendo para vocês um parágrafo do número 1 da Lumen Gentium. Vocês sabem que documento é este? Lumen Gentium. Este é um documento do Concílio Vaticano II. E eu tenho uma missão de andar aí por esse Brasil, divulgando esse trabalho da igreja, e nós todos precisamos saber e conhecer, e gostaria apenas que nós mantivéssemos alguma coisa deste documento. Cristo é a luz dos povos. Por isso, este sagrado concílio, congregado do Espírito Santo, deseja ardentemente, anunciando o Evangelho a toda criatura, iluminar todos os homens com a claridade de Cristo, que resplandece na face da igreja. Qual é a missão da igreja? Iluminar todos os homens com a luz de Jesus Cristo. Amém? Diga comigo: minha missão é iluminar todos os homens com a luz de Jesus Cristo. Então prestemos atenção. Não somos cristãos por enfeite. Não somos cristãos para fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não somos cristãos para o mais ou menos. Somos cristãos para iluminar todos os homens. Mas como iluminaremos os homens todos, as pessoas todas, se ainda não fomos iluminados por Cristo? Então aqui está o nosso objetivo, porque já fomos iluminados por Cristo, porque já recebemos a luz de Jesus Cristo, e agora há pouco nós recebemos essa luz de forma majestosa. Todas as vezes que recebemos Jesus Cristo na Eucaristia, somos iluminados, e uma vez iluminados, estamos prontos para iluminar as outras pessoas. Amém? Então, quando chegarmos agora em casa, o que é que a gente vai fazer? Vamos iluminar a nossa casa. Amanhã, quando chegarmos ao nosso trabalho, vamos iluminar o nosso trabalho. Como é que está o nosso relacionamento familiar, marido e mulher? Ontem, por sinal, desde terça-feira, mandaram para mim um acontecimento trágico. O esposo, e não vou entrar em detalhes, está aí na internet, mas essas coisas mandam para mim de forma específica e não sei porquê. E o meu trabalho não é esse. Quando o marido mata a esposa, queima a esposa, uma situação terrível, e ainda foi reconhecer o corpo, coisas absurdas, e a gente fica mais pasmo quando a gente sabe quem era aquela esposa, quem era aquele homem que praticou aquele crime, como ele se apresentava. Será que aquela pessoa já tinha sido iluminada por Jesus, meu irmão? Quem é iluminado por Cristo não faz uma coisa daquela. Então é um horizonte para cada um de nós, iluminar os nossos relacionamentos, a nossa casa, o nosso local onde estudamos. Eu sou cristão, e porque sou uma pessoa iluminada por Cristo, devo iluminar os lugares onde estou, aonde vou. Amém? O que foi que vimos na primeira leitura? O meu testemunho, ele vai correr dentro desta liturgia. Não oprimais. As duas primeiras frases
é um categórico: não, não e não. E o que é não? Não é não. Não é não. Não é um meio não. Não é um pouco sim, um pouco não. A palavra do Senhor se nos diz hoje: não oprimais. A palavra do Senhor nos diz: se emprestares algum valor para o irmão, não cobre juro. Não queira levar vantagem em cima daquele valor que você emprestou. Não seja um usurário. Ele é teu irmão. Se por um acaso tu pegares o manto dele como penhor, não esqueças que antes do anoitecer deverás devolvê-lo, porque é o único manto que ele tem. E se ele clamar a mim, eu vou escutar e eu vou fazer justiça. A misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso, Ele escuta o aflito, aquele que clama por Ele, e quando Ele escuta, Ele faz juízo. Então, duas coisas na primeira leitura: misericórdia e juízo. Com certeza, uma comunidade que oprime, uma comunidade que empresta querendo ganhar vantagem, uma comunidade que não se solidariza. Que bonito que foi feito aqui agora, né? Uma ação entre irmãos para ajudar o irmão. Se esta comunidade não tiver compaixão desse irmão que vai fazer essa cirurgia na vista, o que é que estamos fazendo? Hoje é esse irmão, amanhã pode ser um outro, pode ser alguém da minha casa, da minha família, e eu não tenho recursos para aquele tratamento, e eu vou precisar dos meus irmãos da minha comunidade. Então, se a minha comunidade, ela não é uma comunidade samaritana, como vem dizendo o Papa Francisco, se ela não é uma comunidade de comunidades, alguma coisa está faltando. Deus fará justiça contra essa comunidade. E observe o que disse Jesus no Evangelho: aqui depende, disto depende a lei e os profetas, do amor a Deus e do amor ao próximo e do amor ao irmão. Eu oro bastante lá no projeto Maria Santíssima que eu fundei lá no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. A gente reza 1000 Ave Marias. E do que adianta estas 1000 Ave Marias? E do que adianta eu rezar o rosário todos os dias? E de que me adianta eu comungar de joelho, eu e Deus? Olha aqui a cruz. A cruz, ela só tem a haste vertical do eu e Deus. Porque eu li a Bíblia hoje de manhã, eu rezei, fiz as minhas orações e agora eu saio para o meu trabalho deste jeito. Eu não olho para a direita, não olho para a esquerda, não estou. O nosso celebrante falou muito bem, usou um linguajar que não tem como a gente esqueça. O outro que se lasque, não me interessa. A dor dele é a dor dele, o problema dele é o problema dele. Nisto se resume a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O juízo de Deus passa por aí. Eu estava com fome, eu estava com sede, eu não tinha roupa, eu estava hospitalizado, eu estava na prisão, e tu não me atendeste em nada disso. Mas quando, Senhor, amor a Deus e amor ao próximo é a haste vertical e a haste horizontal da cruz.
23 anos atrás, quando eu estudei no seminário da Arquidiocese de Belém, teologia. Aquela época o Dom Carlos era o bispo auxiliar do Dom Vicente Zico, e ele deu aula para nós de espiritualidade. E uma das primeiras aulas que ele deu para nós foi sobre o sinal da cruz. Eu tenho que reconhecer que Deus é Pai. Eu tenho que reconhecer que eu sou filho. Eu tenho que reconhecer que os outros, a haste horizontal, são meus irmãos. Quando eu não enxergo o próximo como meu irmão, é porque eu não creio na paternidade divina. Eu não creio que Deus é o meu Pai e que eu sou filho. Então, o julgamento de Deus, tanto como na primeira leitura, aparece o juízo de Deus por aqueles que oprimem, que exploram o órfão, a viúva, os necessitados. O juízo de Deus se manifesta no Evangelho. Qual é a igreja de Tessalonicenses que nós vemos? A igreja de Tessalônica é uma comunidade que São Paulo chega a dizer: não é preciso que fale nada de vocês, porque as pessoas lá de fora, quando olham para vocês, elas veem que de fato vocês se voltaram para Jesus Cristo. Os frutos que vocês dão são frutos não daquela primeira leitura, mas de alguém que de fato conheceu Jesus, não apenas na Macedônia, não apenas na Acaia, mas por toda parte se escuta falar do amor que há entre vocês, uns para com os outros, para com Jesus Cristo. Este é o ideal a ser perseguido. É isso que Jesus quer de nós, que sejamos esta comunidade, a comunidade simples, a comunidade humilde, a comunidade dos pobres de espírito, a comunidade daqueles que não sentem inveja porque chegou alguém novo na comunidade. Vamos acolher. Quantas comunidades por aí eu conheço ao longo desse Brasil? Se chega alguém para tocar, se chega alguém para cantar, se chega alguém que pode somar, essa pessoa é excluída. Se chega alguém que tem um talento para ser partilhado na comunidade, o outro já fica com a cara feia: eita, esse aí veio tomar o meu lugar. Que negócio é esse? Ele toca melhor do que eu, ela canta melhor do que eu, ele já celebra melhor do que eu, aquele fala melhor do que eu, aquele é massa. O que é isso? Essa comunidade, ela não está sendo o protótipo da comunidade de Tessalônica que Paulo fala, testemunhando aquela comunidade. Eu não preciso falar nada dessa comunidade, porque todo mundo sabe. É uma comunidade que ama, que ajuda, que respeita o outro, que acolhe. É uma igreja sinodal, é uma igreja que respeita o Papa, é uma igreja que de fato ama a Nossa Senhora, é uma igreja que verdadeiramente segue os ensinamentos de São João Batista. Eita! Importa que ele cresça e eu diminua. Quantas vezes nós é que queremos crescer? Nós queremos aparecer, nós queremos estufar o peito. Eu conheço mais, eu sei mais, eu sou melhor que o outro. Quando a irmã me disse que o nome desta comunidade era Comunidade São João Batista, inclusive na aula que eu dei semana passada para os pregadores de Brasília, que a gente faz um resumo, eu falei no nome desta comunidade. Eu fiz uma síntese, dizendo, inclusive, domingo estarei pregando em uma comunidade que tem por nome São João Batista, aquele que diz que ele apareça, que ele cresça e que eu diminua. Amém? Hoje, a partir desta primeira leitura, que diz para nós: não oprimas, não maltrates o estrangeiro,
Não faças mal à viúva, ao órfão, porque fostes estrangeiro. Lembra-te, preste atenção neste verbo lembrar. Lembra-te que foste estrangeiro. Lembra-te que foste oprimido. Agora tu estás liberto. Agora tu tens um conhecimento melhor. Não humilhe aquele que ainda não tem esse conhecimento. E esta palavra, quando eu estava lendo esta liturgia, desde o início desta semana, me veio exatamente esta lembrança. Missionário Sidney, hoje tu és famoso aí na Igreja Católica, né? Anda por muitos lugares, eventos para milhares de pessoas, no Brasil, fora do Brasil. Mas lembra-te que há 25 anos atrás tu não era católico. Lembra-te que há 25 anos atrás tu falava mal da Eucaristia. Há 25 anos atrás tu falavas mal das imagens que tem na Igreja Católica. Lembra-te que há 25 anos atrás tu não aceitavas o Papa, tu não aceitavas Nossa Senhora, tu dizias que a Bíblia dos católicos era uma Bíblia falsa, que tinha nela 7 livros apócrifos. Missionário Sidney, lembra-te para que tu ames aqueles que ainda não chegaram à realidade da Igreja Católica. E isto vale para todos nós em todas as áreas da nossa vida. Lembra-te, agora tu és chefe da empresa, és? A tua vida deu uma guinada que tu te tornaste o dono desta empresa, é? Parabéns. Lembra-te que tu fostes empregado. Lembra-te que tu entraste nessa empresa limpando o chão. Lembra-te das humilhações que tu viveste. Lembra-te quanta fome a tua família passou, porque o salário que tu ganhavas era pouco. E tu não foste uma pessoa desonesta. Tu não quiseste tirar dinheiro da empresa, fazer falcatrua para ter uma renda melhor, um caixa doce. Tu foste honesto. Lembra-te do que tu viveste e não faz isso com todos. Queridos irmãos e irmãs, apenas nesta frase, há 25 anos atrás, como já falei nesse instante, eu tirei muitas pessoas da Igreja Católica, dizendo um pouco disso que falei para vocês. Vocês estão errados, vocês adoram imagens. Se quiserem ir para o céu, tem que aceitar Jesus, e aceitar Jesus é sair da Igreja Católica e passar para a minha igreja. Mas no ano de 1996, quando eu estava no estado do Amapá, apareceu-me embaixo de uma árvore uma mulher mais alta que eu, morena, dos cabelos longos, com uma roupa branca. Eu não vou contextualizar para vocês, porque isso vai muito longe. E embaixo daquela árvore, no momento caótico da minha vida, mas eu deixo para vocês a deixa, entre aí no YouTube, não no meu canal que não tem, mas esse testemunho está por aí. Inclusive, assim que eu chegar no Rio de Janeiro, dia 19, eu vou fazer uma outra entrevista com o professor Eduardo Faria. Eu fiz uma primeira parte do testemunho e vou fazer uma segunda parte. Então vocês podem acessar esse canal dele, que tem lá o meu testemunho. Então por isso não convém que eu adentre aqui nesses detalhes. Mas em um momento caótico, aquela mulher aparece para mim embaixo de uma árvore e diz: não te preocupes, tudo será resolvido. Eu pensei que fosse um anjo, na forma de uma mulher, caí ajoelhado embaixo daquela árvore com as mãos erguidas
Deus, aleluia. Aquela mulher desapareceu instantaneamente, subitamente. Eu quis vê-la, virei-me na direção que ela havia ido para trás de mim, mas não tinha mais ninguém. Quando cheguei a Macapá, contei para vários pastores e todos diziam: é um anjo, é um anjo, é um anjo. Se é para mim, eu já vou pegar. Obrigado, meu irmão. Quase 2 anos após esse acontecimento, morei 5 anos em São Paulo, estou há 15 em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, mas eu sou natural aqui de Vigia, peludo, comedor de curijuba. Não? A minha família é de Santa Maria da Barreta. O meu tio Enoque é o vice-prefeito lá em Santa Maria da Barreta. Foi vereador não sei quanto tempo, acho que 5 legislaturas, e agora está de vice-prefeito, perdeu a visão. A minha esposa, ela é de Santa Isabel do Pará. 2 anos após esse acontecimento embaixo daquela árvore, eu fui convidado para pregar no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, uma festa de senhoras. Saímos de Macapá, paramos aqui em Belém, aqui em Santa Isabel, ficamos na casa do meu sogro, hospedados, e na madrugada, no dia 16 de dezembro de 98, aquele primeiro acontecimento foi em 1996. 16 de dezembro de 98, em Santa Isabel do Pará, na casa do meu sogro, aquela mesma mulher que me tinha aparecido embaixo da árvore, e isso desde criança. Muitas pessoas viam essa mulher perto de mim, já na Assembleia de Deus, aqui na cidade de Vigia. As irmãs do círculo de oração viam essa mulher perto de mim e diziam que era um anjo. Uma mulher vestida de noiva, morena, alta, só que eu nunca vi. Eu acho que eu sempre fui muito incrédulo e tinha dificuldade para ver as coisas de Deus, né? 16 de dezembro de 98, essa mulher me aparece num sonho em Santa Isabel e disse: eu te escolhi, não temas. Tu converterás multidões antes do grande acontecimento. Encontrarás um que tudo te explicará. Muitas lutas enfrentarás, mas terás a vitória. O que tu queres, não te preocupes, tudo será resolvido. Eu acordei desse sonho às 3 horas da madrugada, chamei minha esposa, contei-lhe, ela pediu para eu escrever essas palavras, eu coloquei num papel, e eu não consegui mais dormir. Naquele momento eu disse: meu Deus, não é um anjo que apareceu para mim, um anjo de Deus, isso é coisa do demônio, porque se fosse um anjo, não apareceria ao lado de uma imagem católica. Naquele sonho ela apareceu ao lado da imagem de Santa Isabel de Portugal, que estão reformando ali na entrada de Santa Isabel do Pará. Ela estava flutuando ali no lado daquela imagem. Muitos de vocês não sabem, mas aquele ginásio, aquela imagem que foi colocada lá, com aquela iluminação, foi em função dessa história. Ainda no tempo do prefeito era o doutor Edilson Paiva de Abreu, já falecido. Aquela época eu fazia os discursos dele, era eu que escrevia os discursos do doutor Edilson. Então, em função dessa história, foi feito aquilo, e agora eu creio que está passando por uma reforma maior. Eu disse: não é de Deus isto. E por isso eu comecei a orar: meu Deus, o que está acontecendo? 6 horas da manhã, uma voz dizia para mim: Sidney, pastor Sidney, só há uma pessoa que pode lhe explicar tudo o que está acontecendo, é o padre dos católicos. E eu disse: o padre não. Qualquer outra pessoa, menos um padre. Eu dizia que o Papa era o anticristo, o falso profeta, a besta do Apocalipse, dono do número 666. Preste atenção quando vocês escutarem essas conversas por aí. E muitos de vocês já escutaram. E aquela voz ia dizendo: é o padre, é o padre, é o padre. Olha, queridos irmãos, deixa eu dizer um negócio para nós todos. Lembra-te que fostes estrangeiro, né? No dia da quaresma, quarta-feira de cinzas,
frase que é dita para nós? Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Daqui a pouco já é quarta-feira de cinza de novo, que é tudo muito rápido. Pelo amor de Deus, não digamos: eu contar minha vida para homem que come arroz e feijão igual a mim, e talvez coma até mais que todos nós. Mas nunca esqueça, é o Padre. Pelo menos uma vez ao ano devemos confessar e comungar. Ao menos uma vez ao ano. Vai chegar o dia que nós temos que ir lá, e não necessariamente é só na época da quaresma. É o Padre, porque Jesus deu a ele o mundo sacerdotal para dizer para nós: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministro não pode fazer, o diácono não pode fazer, o missionário não pode fazer, o meu patrão, por mais poderoso e rico que seja, ele não pode fazer, mas o sacerdote pode, porque Jesus concedeu-lhe esta graça de perdoar os nossos pecados. Isto está nas Escrituras, está no Evangelho. E aquela voz estava dizendo: é o Pai. Tomei banho, aprontei, e 7h30 da manhã estava na praça em frente à igreja de São Isabel do Pará. Perguntei para um rapaz como a gente faz para falar com o padre. Ele disse: olha, lá no lado da igreja, a igreja assim de frente, a casa ao lado ainda é assim, está em reforma a igreja, a secretaria é lá, vai lá que o padre mora aí atrás. E quando eu cheguei, a secretária estava abrindo a secretaria. Ela mandou que eu esperasse o padre, tem toda uma situação aqui que eu não vou falar. E eu saí da secretaria, dei a volta e fiquei próximo à porta de entrada. A Assembleia de Deus está o quê? Uns 200 metros da Igreja Católica. A Igreja Católica está numa das praças principais de Santa Isabel. Naquela cidade eu casei, naquela cidade eu fui pastor. E eu estava ali cheio de vergonha, irmãos. Eu digo: se alguém da igreja passa aqui e me vê, vai dizer: pronto, agora o pastor Cílio já deve estar com o bicho do couro também. Só que nessa hora eu escutei um barulho de voz para dentro da igreja. E foi quando eu saí devagarzinho assim, disfarçando, e eu olhei lá para trás para ver o que tinha lá dentro. Aquela igreja grande, tudo que eu vi lá atrás foi uma luzinha vermelha lá na última parede. Eu voltei rapidamente e disse: Jesus querido, é por isso que os católicos são do jeito que são. Até luz vermelha tem na igreja deles. Eu falava mal da igreja católica, sem dela nada conhecer. Por sinal, meu querido irmão, minha querida irmã, quero dizer para você nesta manhã: não tenha vergonha da igreja da luz vermelha, porque na igreja da luz vermelha está Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Amém? Amém. O quê? Amém? Amém. Essa é a nossa igreja. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Entrei, fiquei sentado próximo, no primeiro banco próximo à porta. De lá eu consegui ver o que estava acontecendo. Nos primeiros 4 bancos tinha umas 3 senhoras. Aqui estava uma pequena mesa coberta com uma toalha branca, e sobre aquela mesa uma ângula grande dourada. Eu não sabia o que era aquilo. Aquelas senhoras estendiam as mãos na direção daquela ângula e chamavam para aquilo de Jesus. Estavam fazendo adoração de forma simples, não estavam no ostensório santíssimo. Quando eu vi aquilo, eu disse: foi para isso que Deus me trouxe aqui, para eu ver esta cena ridícula e dizer para essas senhoras que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Ou elas aceitam Jesus de verdade, ou elas irão todas para o inferno. Aí o pastor Sidney levantou de lá, todo prepotente, todo arrogante. Eu devia estar uns 5 metros para chegar àquela mesa,
quando em cima daquela âmbula, que eu não sabia que era âmbula, aparece uma bola de fogo no diâmetro de uns 20 centímetros. Aquilo parece que ia na minha direção e voltava. Lá o pastor Sidney ficou. Nem para frente, nem para trás. Era uma alegria, uma vontade de dar aleluia, glória a Deus. As lágrimas começaram a cair dos meus olhos. E eu dizia, não, eu sei que tem alguma coisa de Deus, mas na igreja católica, o Jesus dos católicos é morto. Ele não anda, não fala, não ouve, não pode fazer nada pelos católicos. Amados irmãos, naquele momento, parece que uma mão humana pegou na minha cabeça e foi me empurrando, e eu fui caindo, me prostrando literalmente em frente àquela mesa, dando glória a Deus, aleluia, louvando e bendizendo a Deus. Enquanto eu estava ali, jogado ao chão, aquelas senhoras cantaram uma canção. Cantaram essa canção por 4 vezes. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Vocês decidi para ser perseguido, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Vamos juntos? Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Dá para ser mais bonito. Te amarei. Eu já estava caído ali no chão. Eu já estava jogado ao chão chorando, e essas senhoras cantaram essa música. Eram as senhoras da Legião de Maria. Eu escolhi um péssimo dia para entrar na igreja católica. A Legião de Maria fazendo adoração a Jesus Cristo em corpo, sangue e alma de Cristo. Eu sempre digo que a primeira vez que entrei na igreja católica foi fazendo adoração a Jesus Cristo, sem saber que estava lá. Missionário, o que aconteceu no dia 16 de dezembro? Aconteceu que naquele dia eu tive a maior de todas as certezas da minha vida. E que certeza é essa? Que Jesus Cristo, Ele sempre esteve vivo, com poder e grande glória dentro da igreja católica, muito diferente daquilo que eu disse. Para encurtar, tem muita coisa para ser dita. Chegou o dia que eu não consegui mais deixar de falar sobre Maria. Eu tinha programa no SBT, programa na TV Record, programas em 4 emissoras de rádio em Macapá. Muitas pessoas me conheceram nos meios de comunicação. E toda vez que eu ia falar alguma coisa, fazer um programa, eu tinha que meter o programa de rádio, televisão, eu metia o nome de Maria no meio. O padre Cláudio Barradas, que era o padre de Santa Isabel, levou-me ao Dom Zico e ao Dom Carlos, lá em Belém. E eu tive que contar todos os fatos em detalhes. Foi uma longa conversa. E foi quando Dom Zico me deu um crucifixo, me deu um terço e me deu o catecismo da Igreja Católica. Porque eu havia lido o catecismo da Igreja Católica com aquelas notas de rodapé bíblicas. Tudo que eu ia falar nas minhas pregações, eu sempre metia alguma coisa de Maria. Eu sempre dizia que o batismo da Igreja Católica não está errado, inclusive está na Bíblia. A Bíblia dos católicos não é uma Bíblia falsa. Os irmãos católicos, eles não adoram imagens. O Papa está inclusive na Bíblia. É um ensinamento bíblico. E diante desses ensinamentos eu fui chamado na convenção a qual pertenço. Ou eu deixava de falar sobre Maria,
ou eu seria disciplinado, afastado das minhas atividades pastorais. E foi quando, diante daqueles vários pastores e presbíteros que estavam reunidos, me deram a palavra. Eu disse: pastores, se não há outro jeito, se eu não posso falar sobre Maria dentro da nossa igreja, saibam os senhores que, entre o continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus, e entre o continuar a ser pastor protestante, a partir de agora eu estou deixando de ser pastor protestante para ser católico, apostólico romano e continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus. Aqui acontece a minha saída, aqui eu vou pagar um preço muito caro com a minha família, com a minha esposa, mas pela misericórdia de Deus, Deus restaurou a minha família. Hoje tenho um relacionamento, estou inclusive no carro da minha mãe. Nesses dias que estou aqui no Pará, cheguei no Perucílio de Nossa Senhora de Nazaré. Já viajei quase 4.000 quilômetros em várias comunidades, correndo de um lado para o outro. Eu louvo a Deus pelo que Deus fez na minha família. Minha esposa, missionária Eunice Veiga, está lá em Volta Redonda, inclusive passando por uma cirurgia nesse instante, lá no Hospital do Retiro, e eu estou aqui em missão. Minha filha, cantora Lídia Campelo, canta e toca. Há 1 ano e 5 meses atrás perdi um filho de 31 anos, era o meu músico, que também tocava comigo. Um CA de estômago devastador, mas pela misericórdia de Deus, nada disso ainda me afastou da comunhão com esta igreja e desta missão, que quando o nosso coração está ardente, nós colocamos os pés na estrada e fazemos a missão com alegria. Amém? Amém. Muito obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês.